Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção da semana 1 do PET 6 de matemática. Ensino médio, primeiro ano do ensino médio. Questão 1. No plano cartesiano a seguir estão representados os pontos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K. Determine os pontos que estão localizados no primeiro quadrante, o ponto que está localizado no eixo das ordenadas, o ponto com abscissa igual a zero, o ponto localizado no terceiro quadrante. Então, nós começamos o seguinte. O plano cartesiano tem 4 quadrantes. A gente começa aqui no alto à direita, primeiro quadrante, e faz no sentido anti-horário, quer dizer, contrário ao movimento dos ponteiros do relógio. Aqui é o segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Os pontos que estão localizados no primeiro quadrante. Está localizado no primeiro quadrante é o ponto E e F. O H ele não está em nenhuma quadrante, ele não é nem do primeiro e nem do quarto. Ele é do eixo X. Então, pontos E e F. O ponto que está localizado no eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas é a mesma coisa de eixo Y. Então, o ponto que está em cima do eixo Y é o ponto J. O ponto de abscissa, zero. Abscissa é o x, o ponto que tem o x igual a zero. Todo ponto que tem o x igual a zero, ele está em cima do eixo y. E todo ponto que tem o y igual a zero, está em cima do eixo x. Então, eu estou procurando um ponto que está em cima do eixo y, porque o x é zero, é o próprio j. Esse ponto aqui ó, é o ponto 0 e menos 1. Os pontos localizados no terceiro quadrante. No terceiro quadrante é o ponto I e G. Ponto I e G. Segundo, Jorge desenhou um círculo em um plano cartesiano e marcou sobre eles os pontos M, N e P. Qual das figuras seguintes corresponde ao desenho feito por Jorge? Então vamos pegar aqui, ó, os pontos. Nesse aqui, o ponto M, as coordenadas dele é 2. A gente pega o ponto e joga lá no X. Ó, 1, 2, 3. É 3 e 2. Então já está fora. Então esse já não é. O B, o ponto M, esse ponto M aqui, ó. Qual que é o X dele? Ó? Menos 2. E o Y? 1, 2, 3, 4. O Y é o 4. Então também está fora. Não, peraí. Fiz errado. É o 3. 0, 1, 2, 3. Então, o M deu certo. Vamos ver o N. O N, o X é o menos 4. E o Y é 1. Então, também deu certo. E o ponto P? O X é o menos 2. E o Y? O Y é menos 1. Então, é a letra B. É o gráfico B. Só agora para conferir. O M aqui, ó. As coordenadas dele. 0, 1, 2, 3, menos 3, 1 e 2, menos 1. Então, também estava fora. E aqui, 1, 2 e menos 3. Também está fora. Letra B. A resposta correta. Questão 3. No plano cartesiano abaixo, estão localizados os pontos P, Q e R. As coordenadas desses pontos são, vamos lá, o ponto P.
Vamos achar o x dele. Então, vou colocar aqui, ó. Tá vendo que tá de 1 em 1? 0, 1, 0, 1. Então, aqui é menos 1, menos 2, menos 3. Então, o x é o menos 3. 1, 2, 3, 4, 5. E o y é 5. Então, P menos 3 e 5. Ponto Q. O x, na reta x, menos 1, menos 2. Menos 2. Na reta y, tá aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. O Q, portanto, é menos 2 e menos 3. E o R, ele tem um x localizado aqui e um y localizado aqui, ó. Vamos lá, qual que é o x? 1, 2, 3. O x é o 3. E o y? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, o ponto R é 3 e menos 5. A letra A, P, 5 e menos 3. Não, tá fora. Letra B, P, menos 3 e 5. Correto. Letra Q, menos 2 e menos 3. Correto. Letra R, 3 e menos 5. Correto. Letra B. A letra C tá fora já no P. E a letra D também no P já tá fora. Questão 4. As afirmações a seguir sobre ponto no plano cartesiano podem ser verdadeira ou falsa. Verifique. Vamos pegar o plano cartesiano aqui, ó. O ponto de coordenadas 0 e 3 pertence ao eixo y. Então, o x é 0. Então, ele não anda nem para esquerda nem para direita. E o y é 3. Então, 1, 2, 3. Aqui, ó. Esse ponto está em cima do eixo y. Verdadeiro. O ponto 3 e 0 pertence ao eixo x. Então, aqui, 0. Ele entra 3 casas no x, para a direita. 1, 2, 3. Como o y é 0, ele não sobe nem desce. Então, tá aqui, ó. Ele está em cima do eixo x. Então, é verdadeiro. O ponto de coordenada 3 e 3 pertence ao eixo x. 1, 2, 3. Ele sobe 3. 1, 2, 3. Ele está aqui, ó. Esse ponto ele não pertence ao eixo x. Ele pertence ao primeiro quadrante. Então, ele é falsa. São verdadeiras 1 e 2? Sim, 1 e 2 é verdadeiro. Questão 5. O ponto Q tem coordenadas MN. Então, aqui, ó, é o x. E esse aqui é o y. Com M maior do que 0. Então, M é um número positivo. E N menor do que 0. Então, N vai ser um número negativo. Em qual quadrante está o ponto P, o ponto Q? Então, vamos pegar o x. Ó. O que é o x? O x é M menos N. O que a gente sabe do N? Que ele é um número positivo. Porque falou que tem que ser maior do que 0. E o que a gente sabe do N? O N é um número negativo. O N aqui é um número negativo. Qualquer número negativo. Então, se eu tenho um número positivo menos um número negativo, então menos e menos, mais. Então, eu tenho mais e mais. Então, o x ele é positivo. Agora, vamos ver o y. O y é menos 2n. Mas o n é um número negativo. Então, tem menos 2 vezes um número negativo. Menos vezes menos, mais. Então, o y também é um número positivo. Tá? Então, qual quadrante que ele está localizado? No primeiro quadrante, qualquer número que esteja aqui nesse lugar. Então, repara, o x é positivo e o y é positivo. Primeiro quadrante. X positivo e y positivo. O segundo quadrante. O x é negativo e o y é positivo.
O terceiro quadrante, x negativo e y também negativo. O quarto quadrante, o x está nesse lado aqui, então ele é positivo, e o y está para baixo, então ele é negativo. Então, onde que eu tenho os dois positivos é o primeiro quadrante, letra A. Questão 6. No plano cartesiano está desenhado o retângulo ABCD, com os lados BC medindo 2 e DC medindo 3. É um retângulo, então aqui também mede 2, aqui também mede 3. As coordenadas do par ordenado que representa o ponto A, esse ponto aqui, ó. Quais são as coordenadas dele? Então é o seguinte, se aqui é o 0 e o B, e essa distância é 2, quer dizer que o B vale 2. Então esse valor aqui é 2. Se aqui do 0 até o D tem 3 unidades, só que agora está do lado esquerdo. Então esse ponto aqui, esse valor é menos 3. O A, então, ele tem x menos 3 e y 2. Letra B. Questão 7. Represente no plano cartesiano os pontos P, Q, R, S e T. E responda a questão que segue. Qual ponto dentre esses pertence ao segundo quadrante? Vamos lá, ponto P. O x é 4, então começa aqui no 4 e sobe 2. Então aqui, ó. Esse aqui é o ponto P. Ponto Q. O x é 1, então começa no 1 e desce 2. Tá aqui. E o ponto Q. Ponto R. X é menos 3, então começa aqui no menos 3 e desce 2. Então tá aqui. Aqui é o ponto R. Ponto S. X é menos 2. Tá aqui o menos 2 e sobe 1. Então aqui é o S. E o T é menos 4. Então começa aqui no menos 4. E o Y é 0. Então não mexe, continua aqui. Aqui é o ponto T. A pergunta é: qual ponto dentre esses pertence ao segundo quadrante? Primeiro quadrante é o P, segundo quadrante é o S. Então, letra D. Espero que tenha ajudado. Boa semana e até a próxima. Saúde e paz a todos. O resto a gente corre atrás.